É um equívoco muito grande nós focarmos todo tipo de ministério e toda docência e todo tipo de serviço no ofício pastoral, que tem levado a um clericalismo absurdo, que impede os membros da igreja e pessoas capacitadas a desempenhar o seu serviço para a educação e para o crescimento da igreja. Nós não queremos que a nossa denominação se torne clericalista. E nós precisamos ter cuidado com isso, especialmente na formação dos nossos alunos nos seminários e também no centro de pós-graduação. Segundo está dito aqui, Deus levanta pessoas diferentes para o exercício de funções diferentes. Você não precisa ser pastor para exercer aquelas funções, não é necessariamente isso. Às vezes nós damos a impressão que a única maneira que a pessoa tem de servir a Deus é se ela se tornar pastor. Queridos irmãos e irmãs, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Ouçamos a leitura do verso 11 até o verso 14. Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 14. Palavras do apóstolo Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão da sua palavra. Pai, estamos diante de Ti nesse momento, com a Tua palavra diante de nós, e nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito para compreender o seu significado e de que maneira esse significado se aplica a nós hoje. Nós te damos graças por essa ocasião tão festiva, um momento de gratidão e de reconhecimento do Teu favor na vida de todos aqueles que aqui chegam, primeiramente para Te render graças, e em segundo lugar para receberem meritoriamente o resultado dos seus esforços acadêmicos. Pedimos, pois, a Tua presença em tudo que fizermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é do conhecimento de todos, Paulo escreveu essa carta com o expresso propósito de confortar os crentes da cidade de Éfeso e região circunvizinha que haviam tomado conhecimento da sua prisão. Paulo era o pai espiritual deles e a notícia de que ele havia sido preso em Roma, com certeza, trazia conturbação, desfalecimento e tristeza. Paulo então escreve essa carta com o objetivo de encorajá-los, como ele mesmo diz aí no capítulo 3, no verso 13, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo escreve essa carta com o objetivo de mostrar que o seu ministério, que o havia levado à prisão, estava bem dentro de um plano que Deus havia traçado desde a eternidade, como ele diz no capítulo 1, que nós lemos no início da nossa liturgia. Esse plano consistia na redenção de um povo escolhido de entre a humanidade, composto de judeus e gentios, unidos pela graça, conforme Paulo ensina no capítulo 2. E Deus trouxe esse plano à realização através da vinda do seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e do ministério dos apóstolos e profetas, que lançaram o fundamento da igreja, trazendo a explicação da obra de Cristo e da sua pessoa, através da pregação e dos seus escritos. Portanto, como isso Paulo diz no capítulo 3. Portanto, Paulo diz, nesse mesmo capítulo, que a sua prisão não era motivo de desfalecimento para os gentios, a quem essa carta é escrita, mas era, na verdade, motivo de glória a Deus, porque ele o fez no cumprimento da sua vocação e na sua chamada. Depois, na parte prática da carta, que começa no capítulo 4, o apóstolo orienta os efésios e os demais leitores a viver de acordo com os privilégios que ele descreve nos capítulos 1, 2 e 3, quando fala da igreja.
Eles deveriam buscar a unidade em Cristo, que é o tema do início do capítulo 4. E aqui, na segunda parte do capítulo que eu li, ele explica de que maneira Deus edifica essa igreja através dos diferentes ministérios, ofícios e serviços que ele graciosamente doou à sua igreja. Então, eu queria ver com vocês esses pontos que podem ser deduzidos com clareza da passagem lida. Primeiro, Paulo fala de como Cristo concede à sua igreja pessoas capacitadas para promover o seu crescimento, está no verso 10. Depois, no verso 10 e 11. Depois, no verso 12, Paulo explica qual o propósito de Cristo em conceder à sua igreja essas pessoas. E nos versos 13 e 14, qual o alvo final do Senhor com esses ministérios concedidos. Então, em primeiro lugar, Cristo concede à sua igreja pessoas capacitadas para promover o seu crescimento, está no verso 10. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. Quando ele diz ele mesmo, o mesmo aí, enfatizando a pessoa de Cristo, é para lembrar que é o Cristo que nos versos anteriores é dito que morreu e desceu, e depois que ressuscita e sobe. Ele mesmo, esse Cristo que padeceu pelos nossos pecados e ressuscita vitorioso, é o Cristo que concede à sua igreja pessoas como dádiva. A figura que está por detrás aqui é uma figura conhecida do Antigo Testamento e particularmente é uma citação que nós temos do livro dos Salmos, onde o apóstolo Paulo fala do triunfo de Cristo em termos do triunfo militar daquela época. O general vitorioso adentrava a sua cidade ou vila, trazendo atrás da sua carruagem os prisioneiros amarrados, enquanto recebia a ovação, os aplausos e os gritos de alegria do seu povo. E enquanto isso, ele, dos despojos, distribuía dádivas e bens e presentes para as pessoas da sua vila e da sua cidade. Da mesma forma, Cristo sobe aos céus vitorioso, tendo vencido a morte, o pecado, o inferno e o diabo. E ele concede, como dádiva da sua vitória, pessoas à sua igreja, para que possam continuar a sua obra, continuar o trabalho de edificação. Note que Paulo aqui se refere a pessoas que Cristo concede para determinadas funções. Ele mesmo concedeu uns, outros. Eu sei que com frequência as pessoas olham para essa lista como sendo uma lista de dons espirituais, mas se nós observarmos a lista com cuidado, Paulo não está especificamente falando de dons, mas ele está falando de pessoas que ele capacitou com dons, com habilidades e inteligência e capacidade para o desempenho desse ministério. Ele está falando aqui de ofícios, de ministérios e de serviços. É claro que há dons envolvidos aqui, mas não é esse o ponto do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que Cristo, o Cristo vitorioso, como parte da sua vitória, como celebração da sua vitória, ele dá à sua igreja pessoas nessas capacidades aqui. Também é preciso notar que essa lista ela não exaure, ela não esgota todos os ministérios e serviços que Cristo concede à sua igreja, porque o foco de Paulo aqui são aqueles ministérios que são exercidos através da pregação e do ensino da palavra. É isso que une o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. O que é que eles têm em comum? É que todos eles fazem ou desempenham esse ministério através da palavra, do ensino da palavra de Deus. A lista em si é muito simples, é bastante conhecida. Deus concedeu apóstolos à sua igreja, que foram canais de revelação dessa palavra, escrituraram a revelação e lançaram um fundamento, de forma que hoje, ou sempre, a igreja é apostólica, porque ela se funda no escrito que Deus, das palavras que Deus deu aos apóstolos e os seus associados. Os profetas revelavam o mistério de Cristo em primeira mão, talvez os primeiros intérpretes da Escritura do Antigo Testamento, e eram levantados por Deus nas igrejas locais para expressar a sua vontade. Eram profetas itinerantes ou então profetas locais. A diferença dos apóstolos é que eles não tinham
ou não foram instrumentos daquela revelação que mais tarde haveria de virar escritura. Nós não temos nenhum livro do Novo Testamento que tenha sido escrito por um profeta, ou foi por apóstolos ou por pessoas associadas a ele. Depois nós temos os evangelistas, que eram pessoas dadas à igreja para que pudessem levar essa palavra revelada aos apóstolos, primeiramente explicada pelos profetas, trazida de maneira direta pelos profetas. Essa palavra era levada pelos evangelistas aos rincões do Império Romano, abrindo novos campos e anunciando a verdade de Deus e o cumprimento de suas promessas aos gentios, também aos judeus. E, por fim, pastores e mestres levantados por Deus para cuidar das igrejas locais, instruindo os crentes, edificando-os na palavra de Deus, através do ensino, da explicação e da aplicação daquela palavra que já havia sido revelada pelos apóstolos. É dessa maneira que Deus fez e faz com que a sua igreja cresça. Ele dá pessoas capacitadas à igreja para que a igreja se fortaleça, se fundamente e prossiga aqui nesse mundo. Qual o propósito de Cristo, então, agora em segundo lugar? Qual o propósito de Cristo, então, em fazer isso, em conceder estas pessoas? Paulo lista 3 no verso 12, todos eles iniciados com expressões que indicam finalidade. Primeiro, depois de dizer no verso 11 que ele concedeu uns para isso, outros para aquilo, ele diz que Cristo fez isso, verso 12, primeiro com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui é uma referência à igreja. E a pergunta é como é que santos precisam de aperfeiçoamento? A palavra santo já pressupõe, não é, uma pessoa santa, terminada. O fato é que no Novo Testamento a palavra santos se refere aos crentes em Jesus Cristo não como perfeitos, mas separados, como é a essência da palavra, separados desse mundo para Deus. Santos precisam de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento aqui inclui aperfeiçoamento do conhecimento, aperfeiçoamento de caráter, aperfeiçoamento moral, na área de relacionamentos, enfim, todas as áreas do crescimento. Os santos precisam crescer. E é por esse motivo que Deus deu à sua igreja essas pessoas, para que esse crescimento pudesse acontecer, para esse aperfeiçoamento poder acontecer. Segundo lugar, Cristo deu essas pessoas à sua igreja para, ele diz ainda no verso 12, o desempenho no seu serviço, que é uma frase que explica anterior. O aperfeiçoamento dos santos inclui o aperfeiçoá-los para que eles desempenhem o serviço para o qual Deus os chamou. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma tarefa de multiplicação. Essas pessoas que Deus deu à igreja para trazer o aperfeiçoamento dos santos, têm como objetivo, além de fazê-los aperfeiçoar-se nessas áreas, prepará-los para o seu serviço, o serviço que os santos têm que executar. Qualquer área da vida, na vocação que Deus lhe deu, no ministério da palavra ou qualquer outra atividade que aprove a Deus chamá-los, isso faz parte do propósito pelo qual Deus concedeu essas pessoas à sua igreja. E ainda no verso 12, em terceiro lugar, Cristo concedeu uns e outros para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é também explicativo das frases anteriores. Ou seja, o que Deus deseja, Cristo deseja, é que a igreja, como seu corpo, seja edificada, fortalecida, fundamentada. A metáfora aqui é de um edifício muito usada no Novo Testamento para se referir à igreja, especialmente por Pedro no capítulo 2, quando se refere aos crentes como pedras vivas que compõem o edifício no qual Deus habita. Então é por esse motivo, estes são os motivos pelos quais Deus deu à igreja pessoas nessa capacidade para o exercício desses ministérios. O alvo final de Deus está nos versos 13 e 14, indicado pelo para quê no início do verso 14, pelo até que no início do verso 13 e o para quê no início do verso 14. Então, revisando, ele concedeu uns e outros com vistas a aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
tendo como objetivo, primeiro no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui está, em 4 partes, o objetivo inicial de Deus. Ele quer que essas pessoas exerçam esse ministério na igreja, até que todos os santos, como parte do aperfeiçoamento, como parte do desempenho do serviço e da sua edificação, cheguem à unidade da fé, ou seja, que estejam unânimes nas questões centrais da fé, aquelas que constituem o cerne do evangelho e do qual cerne nós não podemos nos afastar. É por isso que Deus deu à igreja estas pessoas, para o ensino, para a instrução, para que tenhamos a mesma fé nas mesmas coisas. E ele continua, para que cheguemos ao pleno, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecer a Cristo plenamente. Isso é feito através do ensino, da revelação que Deus faz a respeito de Cristo nas Escrituras. Paulo aqui não está na expectativa de que esse conhecimento pleno do Filho de Deus seja dado através de sonhos, visões ou revelação, mas através do ministério daquelas funções que ele descreve no verso 11, como nós a princípio dissemos. O outro alvo é que cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, à humanidade plena, que é medida pela estatura da plenitude de Cristo, até que todos nós cheguemos a ser como o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso referencial. É óbvio que isso aqui é um alvo para a vida toda, na verdade, é um alvo para o tempo da igreja aqui nesse mundo, e ele só se vai concretizar perfeitamente quando a igreja se tornar a igreja triunfante, na vinda do Senhor Jesus. Mas este é o alvo enquanto estamos aqui, é isso que nós devemos perseguir. No verso 14, Paulo explica e dá o motivo pelo qual Deus deu essas pessoas, a sua igreja, para realizar todo esse ministério. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Ou seja, o alvo de Deus é que a sua igreja não seja composta de meninos na fé. Meninos que são ingênuos, que são inconstantes, que se tornam presa fácil dos falsos profetas, que são incapazes de discernir entre a verdade e a mentira, que não têm o menor discernimento espiritual. Eu gosto de contar essa experiência que eu tive uma vez, de um tweet que eu recebi de uma senhora, dizendo assim: meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Então, não tinha o menor discernimento, não é? Não podia discernir. O alvo de Deus em dar à sua igreja pessoas nessa capacidade é para que nós não sejamos meninos, ingênuos, simplistas, facilmente enganados, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, por falsos profetas que introduzem ensinos destruidores. Em conclusão, eu diria que o texto nos ensina pelo menos 4 coisas que têm relevância com o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, e eu me dirijo a vocês formandos. Primeiro, a preparação teológica, ela não é um fim em si mesmo. Ela busca capacitar aqueles que Deus deu à igreja para equipar os santos no serviço cristão. Nós não devemos pensar em educação teológica apenas pelo prazer de termos conhecimento, de avançarmos na nossa cultura teológica e doutrinária, para fazer disso um fim para o nosso próprio prazer. Está dito aqui que Deus deu essas pessoas à igreja com um objetivo prático, para que nós sejamos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo e não como meninos inconstantes. Fazer teologia por teologia não é o nosso negócio. Não é o objetivo do Andrew Jumper, não é o objetivo dos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil e não deveria ser o objetivo de nenhuma escola ou instituição que se professa verdadeiramente cristã e que tem como objetivo preparar pessoas para atuar no reino de Deus. Por isso que a educação teológica, senhores formandos, senhores membros da JET, professores que aqui se encontram, ela tem que ter um propósito prático,
Nós não queremos formar pastor de gabinete. Nós não queremos mestres que têm um diploma na parede e que não vão fazer nada com o seu conhecimento. Não vão ajudar a igreja, não vão avançar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas ou trazer mudanças para a nossa igreja. Esse não é o nosso objetivo. O que os senhores receberão nessa noite é mais do que um reconhecimento acadêmico, mas é um compromisso de que os senhores usarão esse conhecimento para abençoar as pessoas que Deus colocar debaixo da sua jurisdição, debaixo do seu ministério, para que elas sejam mais e mais comprometidas com o Senhor Jesus Cristo. Segunda lição que eu percebo aqui nesse texto é que há diferentes ministérios e funções que Deus concede e que usa para a sua igreja. É um equívoco muito grande nós focarmos todo tipo de ministério e toda docência e todo tipo de serviço no ofício pastoral, que tem levado a um clericalismo absurdo, que impede os membros da igreja e pessoas capacitadas a desempenhar o seu serviço para a educação e para o crescimento da igreja. Nós não queremos que a nossa denominação se torne clericalista, e nós precisamos ter cuidado com isso, especialmente na formação dos nossos alunos nos seminários e também no centro de pós-graduação. Segundo está dito aqui, Deus levanta pessoas diferentes para o exercício de funções diferentes. Você não precisa ser pastor para exercer aquelas funções. Não é necessariamente isso. Às vezes nós damos a impressão que a única maneira que a pessoa tem de servir a Deus é se ela se tornar pastor. E isso não é verdade. Vai contra o que as Escrituras nos dizem. E nós precisamos estar atentos para isso, como Deus tem levantado pessoas que não necessariamente serão pastores, mas que podem ser capacitados para atuar na área de política, de economia, na área de assistência social, nas diversas áreas do conhecimento, da tecnologia, onde um pastor não entra, mas onde vocês podem entrar, vocês que não são. Vocês podem ir onde nós não podemos ir. Em terceiro lugar, note que apesar de diferentes, aqueles 5 ministérios que são mencionados ali, todos eles usam a palavra de Deus para obter os seus fins. Deus usa a sua palavra para a edificação da sua igreja. Cuidado ao nos apropriarmos do conhecimento que vem de ciências fora da teologia, como psicologia, sociologia, antropologia. Elas podem ser úteis, mas nunca substituir o ensino que é baseado na palavra de Deus. O que vai mudar vidas, transformar corações, promover o conhecimento de Cristo, o crescimento até a estatura de varão perfeito, é a pura palavra de Deus. Essas disciplinas, conquanto importantes, elas são subsidiárias. Elas existem para servir a teologia, mas elas nunca podem ser tomadas como um fim em si mesmas. Precisamos atentar para isso, porque às vezes em busca de acreditação, do louvor da academia humana secularizada, nós podemos desviar o foco do ministério e da vocação que Deus deu a vocês. Vocês foram chamados e foram preparados para usar a palavra de Deus para abençoar as pessoas nas mais diferentes funções. E por último, fica claro dessa passagem que o alvo é sempre o Senhor Jesus. É Ele que concedeu essas pessoas à igreja. É Ele que nos ajuda a exercer esse ministério. E é Ele que é o alvo maior, até que sejamos semelhantes a Ele, diz o apóstolo Paulo. Se temos conhecimento, é o conhecimento de Cristo, até que cheguemos ao pleno conhecimento deles. Parabéns a vocês por essa etapa, mas não esqueçam a sua vocação e o seu compromisso nessa noite, em que vocês vão usar esse conhecimento para abençoar outras pessoas, para a glória de Deus. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.